Eu vim atrás das suas bolas. Fala pessoal, sou o Cadu Recap e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. E dessa vez nós estamos aqui com a parte 2 do Gantz, o nosso pai de família. E caso você queira ver a parte 3 aqui no canal, já vai comentando aí se você quer, porque eu preciso do seu apoio para saber se vale a pena ou não trazer mais dessa obra aqui no canal. E falando no canal, agora o canal está monetizado. Mas como o YouTube me dá o suficiente para me comprar um pastel por mês, você que também está me assistindo pode me ajudar, fazendo uma doação com o Valeu aqui no canal, ou então, de preferência, com o link na descrição, que vai ser enviado diretamente para mim pelo Via Pix, rapaziada. Também gostaria de dizer que todos aqueles que fizerem uma contribuição vão ter uma menção honrosa no final de vídeos futuros, além de, obviamente, me ajudarem a comprar um microfone novo. Então, sem mais enrolação, já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e bora pro vídeo. Continuando de onde nós paramos no vídeo anterior, agora o Gray está indo rumo à Guilda dos Aventureiros. Mas, antes que ele saia de casa, a pequena Nina para ele. Ela pergunta com um olhar de preocupação aonde o Gray está indo, na qual ele responde que ele está indo comprar a sua nova casa. Uma nova casa onde todos eles possam morar juntos. E então ele termina dizendo que é para ela não se preocupar, já que ele não planeja voltar tarde para casa. Logo em seguida, o Gray se despede de todas as crianças e então parte rumo à Guilda dos Aventureiros. No meio do caminho, o Gray começa a se perder em seus pensamentos, dizendo que a casa que ele quer comprar tem que ser uma casa grande, com um grande quintal também para as crianças se divertirem, além de ter um quarto para cada uma delas, já que ele não quer um lugar pequeno, aonde eles tenham que dividir os seus quartos ou ficarem dormindo juntos, como eles fazem agora na cabana. Depois de algum tempo, o Gray chega na Guilda dos Aventureiros. E logo após chegar na Guilda dos Aventureiros, ele é interceptado por Ganzus, um aventureiro de rank C. O Ganzus é aquele clássico puxa-saco que sempre fica enchendo o saco do Gray. Ele sempre fica implicando com ele sobre qualquer coisa que ele conseguir achar. E nesse caso, ele começa a implicar com Gray, perguntando aonde ele conseguiu comprar as orelhas de orc ancião, já que ele não deveria ter conseguido caçar outros orcs anciões em tão pouco tempo. E o Gray, irritado com o Ganzus, diz para ele voltar a caçar os goblins dele, em vez de ficar enchendo o saco dele. Mas então o Ganzus chega mais perto do Gray e diz para ele dizer logo aonde ele conseguiu comprar as orelhas de orc ancião. E diz novamente que provavelmente ele não conseguiria caçar orcs anciões tão rápido assim. E então o Gray, irritado, lembrando que o Ganzus nunca havia caçado um orc ancião, ele então pega a cabeça do orc ancião e joga ela na cara do Ganzus para implicar com ele. E quando ele vê que o Ganzus tem medo da cabeça do orc ancião e fica aterrorizado ao ver aquela monstruosidade na frente dele, ele começa a implicar com o Ganzus, inclusive o chamando de Homem-Cereja, já que o Ganzus é conhecido por ser um homem que nunca teve nenhuma espécie de relação com mulheres, e é zoado na Guilda dos Aventureiros por nunca ter achado uma namorada até hoje. E o Gray fica implicando com o Ganzus até chegar a Sasha, que é a balconista da guilda, que o manda parar de implicar com o Ganzus e reportar a missão para ela. E então o Gray pega a cabeça do orc ancião e deixa no balcão, e logo em seguida ele pega a recompensa da missão. E então ele pergunta para Sasha se ela não poderia ajudar ele na procura de uma casa nova. A Sasha diz que é inesperado saber que o Gray vai se mudar, mas ela diz que é trabalho da guilda orientar os aventureiros a comprar casas pela cidade, já que eles também fazem esse tipo de trabalho. Então a Sasha sai com o Gray da Guilda dos Aventureiros, deixando uma outra balconista no lugar dela, para cuidar da cabeça do orc ancião. A balconista, obviamente, fica em choque ao ver a cabeça do orc ancião na mesa, mas a Sasha simplesmente ignora e vai embora com o Gray. Não muito tempo depois, eles chegam na casa que a Sasha recomendou para o Gray comprar. É uma linda casa de 2 andares. O Gray fala que essa casa é uma casa muito bonita, e a Sasha confirma, dizendo que as donas dessa casa são as Valquírias. As Valquírias são um grupo de aventureiras de rank A+, quase rank S. Elas são aventureiras conhecidas por todo o reino, por sua força e beleza.
elas são constantemente chamadas para festas da nobreza e da realeza. E por conta disso, elas necessitaram de uma casa de festas maior, para elas poderem dar festas aos nobres e à própria realeza até. E então elas decidiram vender essa antiga casa de festas que elas tinham, mas não usavam mais. E enquanto a Sasha continua falando sobre a casa, a única coisa que se passa na cabeça do Gray é em como as crianças vão ficar felizes ao ver essa enorme casa. E então, logo depois de pensar um pouco, o Gray diz que ele vai comprar a casa. A Sasha fica surpresa, afinal o Gray tomou essa decisão muito rápido. E o Gray diz que é claro que ele iria tomar essa decisão rápido, já que a casa está muito barata, apenas pela metade do preço do valor de mercado dela. E a Sasha diz que esse preço barato na verdade é só para ele, já que quando as Valquírias ficaram sabendo que o Gray queria comprar uma casa, elas mandaram uma mensagem para a guilda dizendo que se fosse para vender a casa para o Gray, elas venderiam a casa por metade do valor de mercado. E com isso a gente já pode perceber que o Gray é um cara com uns contatos bem interessantes, não é mesmo? E bom, após o Gray tomar a decisão de comprar a casa das Valquírias, ele volta para a guilda e resolve todos os problemas das papeladas que ele tinha para comprar a casa. Logo em seguida, ao chegar do anoitecer, ele decide voltar para casa. Mas no meio do caminho da volta para casa, ele percebe que ele está sendo seguido por um esquadrão de assassinos. Ele diz que detectou 2 no telhado e mais 3 escondidos em volta dele. Ele então decide parar e dizer para o assassino atrás dele que se ele planeja seguir alguém, ele devia ao menos esconder a sua sede de sangue. E ao olhar mais de perto o homem, ele percebe que ele tem um símbolo de teia de aranha na sua máscara. Então ele percebe que ele é do grupo de assassinos e criminosos conhecidos como Aranha Vorazes. E então ele se lembra do grupo de bandidos que estavam tentando sequestrar as crianças, no qual eles tinham espancado anteriormente. E caso você não saiba do que eu estou falando, eu recomendo que assista o vídeo anterior. O Gray então pergunta quem foi que mandou ele ali, mas o assassino responde que um homem morto não precisa de respostas. E antes que o assassino pergunte para o Gray quais são as suas últimas palavras, o Gray simplesmente aparece atrás dele, e com um único golpe da sua enorme espada, ele parte o homem em 2. Logo em seguida, ele agarra um outro assassino pelo pescoço, e enquanto aperta seu pescoço, ele pergunta para o assassino quem foi que o mandou ali. Mas o assassino não responde, e o Gray, com uma cara séria, sem paciência, diz que ele tem que ir para casa logo, afinal ele tem que fazer o jantar para as crianças. E então, com um único movimento, ele arranca a cabeça deste assassino também. Depois disso, ele mata os 2 homens que estavam escondidos no telhado. E então, ele usa sua habilidade Amarrar para acorrentar o último assassino que estava se escondendo nas sombras, planejando fugir. E então o Gray faz a mesma pergunta que ele fez para os outros 2 assassinos. Mas o homem em choque apenas fica pedindo para o Gray não matá-lo, enquanto tenta entender como ele usou uma habilidade de acorrentar tão facilmente. Mas o Gray, sem paciência, apenas diz para o homem que o tempo dele acabou, e então o executa também. Enquanto isso, na casa das crianças, há 2 bandidos por perto, discutindo. Eles estão discutindo sobre se eles deveriam sequestrar as crianças agora ou se deveriam esperar os assassinos chegarem, depois de matar o Gray. Mas enquanto eles discutem, de repente o Gray aparece atrás deles, dizendo que eles ignoraram o seu aviso. E com a repentina aparição do Gray, os 2 bandidos se assustam e tentam fugir. Mas o Gray, muito irritado, usa a habilidade Amarrar e acorrenta os 2 bandidos novamente. E então, com uma expressão sinistra, ele simplesmente ergue os 2 homens, segurando-os pela cabeça, enquanto ele diz que ele não conseguiu as informações com os assassinos. Então ele deve conseguir essa informação com eles 2, ou então eles vão ter mortes muito dolorosas. Depois de um tempo, o Gray vai para a casa das crianças logo à frente, aonde ele é recebido pela Arya e pela pequena Nina, que demonstra uma enorme felicidade ao ver o Gray. Ela corre em sua direção, o chamando de papai, e então, chegando perto dele, ela pede colo para ele. E então, demonstrando pra gente que nem mesmo o Gray, um aventureiro de rank B, que consegue simplesmente destroçar um grupo de assassinos sozinho, é páreo para os ataques mortais de fofura da pequena Nina. As outras crianças, vendo que o Gray chegou, correm para poder cumprimentar ele. E a pequena Stella, que vê o Gray com a Nina no colo, diz que isso não é justo e que ela também quer ficar um pouco no colo. Assim, o Gray também a pega no colo, muito envergonhado ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ele está com as 2 no colo, o pequeno Lutz também chega pedindo um pouco de colo.
mas o Gray diz que ele vai ter que esperar um pouco. Afinal, o homem não é de aço. Se chegar mais o Lutz para ficar junto com ele, eu acho que o homem simplesmente desmaia de tanta fofura. E agora, com o Isuka e a Phil ali, o Gray diz que ele tem um grande comunicado para eles. Ele diz que ele conseguiu comprar uma casa nova para eles, e daqui a 2 dias todos eles irão se mudar para lá. E então, ao cair da noite, enquanto todas as crianças estão dormindo, o Gray silenciosamente se prepara para sair. Quando de repente ele escuta alguém o chamando. E quem estava o chamando era a pequena Stella, que havia acordado com o seu barulho. O Gray se desculpa por ter acordado ela e diz para ela não se preocupar, porque ele só vai fazer um trabalho e já vai voltar. A Stella pergunta se ele realmente vai voltar, com uma expressão de preocupação no rosto, enquanto o Gray diz que sim, ele só vai fazer um trabalhinho e já vai voltar. Afinal, todos eles vão morar juntos. A Stella então pergunta o porquê do Gray ter virado o papai dela e das outras crianças. O Gray diz que ele não tem nada a esconder, e se ela quiser, ele pode dizer o porquê ele virou o pai dela. Mas ela diz que ela quer escutar isso com todos os outros juntos. E então o Gray diz que ele vai deixar para contar outro dia. E assim ele manda ela ir dormir, enquanto ele sai para ir trabalhar. Saindo de casa, o Gray vai até onde os bandidos estavam amarrados. E enquanto ele tira eles da moita com um sorriso maléfico no rosto, ele diz que ele agora tem que trabalhar muito. Afinal, agora ele tem muito o que proteger. Ele diz que ele vai trabalhar muito para proteger os seus momentos felizes com a sua nova família. E termina dizendo que agora o papai vai ir trabalhar duro. Os 2 bandidos então guiam o Gray até o seu esconderijo. E ao chegar lá, os 2 bandidos começam a implorar o Gray que poupe a vida deles. Eles prometem até ser pessoas melhores, mas o Gray diz que ele já havia dado uma chance para eles antes. E agora já é tarde demais. Então o Gray simplesmente finaliza os 2 ali no canto e parte em direção ao esconderijo dos aranhas vorazes. Ao se aproximar do esconderijo dos aranhas vorazes, um dos guardas confunde o Gray com um bandido local, e então pergunta ao Gray qual o objetivo dele ali e quem ele é. O Gray diz que ele é um aventureiro, e então pergunta se ele é uma aranha voraz. O bandido então olha para o seu parceiro e logo em seguida vira para o Gray dizendo que sim, ele é um aranha voraz e pergunta para ele como ele descobriu. Mas o Gray rapidamente arranca a cabeça dos 2 antes que eles tenham qualquer reação. Logo em seguida o Gray entra dentro do esconderijo dos bandidos, no qual um grupo de bandidos estão jogando e montando guarda ali dentro. Antes que os bandidos sequer tenham chance de sacar suas armas decentemente, o Gray começa a arrancar a cabeça de todos eles com um único movimento, fazendo um enorme massacre, aonde você apenas conseguia ouvir gritos e pedidos de socorro. O Gray então, após matar todos os bandidos dentro do esconderijo, ele acha uma extensão do esconderijo, que era uma espécie de caverna. E enquanto ele continua avançando por essa caverna, ele diz que ele tem que matar os inimigos o mais rápido possível, sem usar magia, já que se ele usar magia, ele pode ser detectado por um outro usuário de magia, ou até mesmo descoberto por guardas caso eles encontrem o corpo dos bandidos no futuro. Ele também diz que arrancar a cabeça dos bandidos é a melhor forma de matar eles, já que isso é rápido e letal, e além disso não corre o risco deles voltarem como uma espécie de zumbi ou ghoul, o que poderia gerar em alguns problemas, já que essa espécie de mortos-vivos atacam humanos diariamente. E enquanto o Gray está perdido nos seus pensamentos, de repente um enorme homem, tão grande quanto o Gray, aparece na sua frente, dizendo que finalmente ele achou um invasor. E então começa a se esnobar, dizendo que antes dele ser um bandido, ele era um aventureiro de rank B, e termina dizendo que ele vai ensinar uma lição ao Gray. Mas antes que ele consiga fazer qualquer movimento, o Gray perde a sua paciência e rasga o homem em 2. E enquanto o Gray diz em seu pensamento que esse homem era mais fraco do que o próprio Gansus, um assassino encapuzado de repente ataca o Gray pelas costas, de uma forma rápida e letal. Mas o Gray rapidamente, em questões de segundos, consegue se esquivar. E antes que o assassino consiga se virar novamente para contra-atacar, o Gray arranca sua cabeça em um único movimento. O Gray diz que ele então tem que tomar mais cuidado, afinal esse homem era perigoso, e pode haver mais iguais a ele por dentro do esconderijo. E assim o Gray continua avançando, deixando um rastro de corpos por onde ele passa. Até o momento que ele encontra um bandido que ele reconhece, que era um dos bandidos que estava planejando atacar as crianças, e que ele havia espancado. O homem, ao ver o Gray, tenta fugir, mas o Gray o agarra pela sua careca lisa.
E então ele diz para o homem que se ele quiser viver, é melhor ele levar ele até o seu chefe. Mas no meio do caminho, enquanto o bandido levava o Gray até a sala do chefe, ele ativa uma das armadilhas, que solta uma pequena armadilha de redes vagabunda em cima do Gray. O Gray, obviamente irritado, simplesmente manda o homem para o inferno. E não muito tempo depois, o Gray finalmente chega na sala do líder das aranhas vorazes, na qual o mesmo está sentado em um trono, no fundo da caverna. O líder das aranhas vorazes diz que, assim como o relatório dizia, ele é realmente forte e conseguiu realmente chegar ali sozinho. E então o líder das aranhas vorazes pergunta para o Gray qual é a relação dele com aquelas crianças, na qual o Gray responde que é obviamente que ele é o pai deles. E então, com uma expressão séria no rosto, o líder dos aranhas vorazes pergunta o que o Gray sabe sobre aquelas crianças. E então o líder das aranhas vorazes diz alguma coisa para o Gray, como se quisesse falar alguma coisa importante para ele. Mas antes que o homem consiga dizer qualquer coisa, o Gray simplesmente manda ele de arrasta para cima. No dia seguinte, a Stella e a Nina tentam acordar o Gray, que está dormindo cansado depois de ter passado a noite toda caçando bandidos. E elas continuam tentando acordar ele até o ponto dele mesmo decidir levantar. Depois do Gray levantar, ele decide ir à pousada onde ele morava para pegar o resto das suas coisas. Na pousada, o Gray começa a conversar com o dono da pousada. Eles conversam sobre muitas coisas. Uma delas é sobre as aranhas vorazes, o grupo de bandidos que o Gray exterminou. Toda a cidade já está sabendo que o grupo de aranhas vorazes foi exterminado em apenas uma única noite. E isso é uma coisa tão surpreendente que até mesmo outras organizações criminosas da cidade estão com medo de tomarem o território dos aranhas vorazes, achando que se eles tomarem o território dos aranhas vorazes agora sem dono, eles podem ser os próximos alvos. Então o dono da pousada decide mudar de assunto, dizendo que ele nunca pensou que o Gray iria se mudar dali. Afinal, quando o Gray foi morar na pousada, a sua filha, que agora já é uma adolescente, era bem mais jovem. Inclusive, o dono da pousada começa a se lembrar do primeiro dia que ele viu o Gray. E a sua filha, que estava no seu colo, tinha tanto medo do Gray na época que ela não tinha nem coragem de olhar nos olhos dele. E bem, após algum tempo conversando, o Gray se despede do dono da pousada e da sua filha. E então ele volta para a casa das crianças, onde ele diz que já está tudo pronto para eles irem agora. Mas ele decide que antes deles irem para a casa nova deles, no meio do caminho eles vão fazer compras, afinal as crianças claramente precisam de roupas novas. E no meio do caminho, eles também param numa casa de banhos. Lá o Gray pede 2 quartos de banho privados. Agora, já dentro dos quartos de banhos, no lado dos meninos, o Gray ele diz que vai lavar o pequeno Lutz. E enquanto ele lava o pequeno Lutz, é óbvio que ele tem que fazer uma cara séria e monstruosa. Mas enquanto ele está com esse sorriso maléfico no rosto, ele diz em seus pensamentos que ele sempre quis ter essas atividades de pais e filhos. Como, por exemplo, tomar banho juntos em uma casa de banho. E logo após o Gray terminar de lavar o pequeno Lutz, ele diz que agora é a vez do Isuka, que claramente estava um pouco envergonhado, mas que não conseguiu fugir das grandes garras do Gray. E após todos eles se divertirem na casa de banhos, eles vão para as lojas de roupa. Na loja de roupas, o Gray pede para a atendente ajudar as crianças a escolherem as roupas, já que ele não é muito bom nesse tipo de coisa. As crianças claramente se divertem muito escolhendo as roupas. Elas escolhem várias peças de roupas diferentes. Elas ficam lá por muito tempo escolhendo roupas. E o Gray, obviamente, fica muito feliz por ver as crianças finalmente vestindo roupas decentes em vez de trapos velhos e rasgados. E só depois de um longo dia de passeios, eles finalmente vão para a casa nova deles. Casa essa que eles ficam maravilhados ao ver ela por dentro. O Lutz, a Stella e a Nina já partem para explorar a grande casa. E o Isuka e a Fio vão junto, já que eles têm medo deles se machucarem pela casa. E enquanto todos eles se divertem explorando a casa e escolhendo seus quartos, o Gray diz que talvez agora seja o momento para ele pensar em colocar eles numa escola, já que na cidade deles tem uma grande escola muito boa, principalmente para crianças. Mas o problema é que nessa escola também tem muitos nobres, e o Gray acha que talvez agora não seja o momento para colocar eles na escola, já que ele tem medo das crianças sofrerem bullying das crianças nobres, e ele diz que ele não sabe do que ele seria capaz de fazer se isso acontecesse. E ao cair da noite, o Gray vai dormir, e junto com ele vai a Stella, o Lutz e a Nina, que não queriam dormir sozinhos. E quando ele está se preparando para deitar, ele escuta alguém batendo na sua porta. E é óbvio que era o Isuka, a Fio e a Arya, que foram ali com o pretexto de dizerem que não queriam dormir sozinhos. E assim, na primeira noite deles na nova casa,
todos eles decidem dormir juntos. Pois bem, agora nós temos um salto temporal de 1 mês. Neste momento, todos eles estão tomando um grande café da manhã juntos. E o Gray diz que após 1 mês vivendo juntos, ele finalmente consegue entender melhor as crianças e sente que se aproximou ainda mais delas. Ele diz que tem aprendido bastante sobre elas, como por exemplo o Isuka, que geralmente não acorda muito cedo, ou a Fio, que é uma garota muito sensível. A Nina, que adora comer, que é o contrário da Stella, que geralmente não gosta muito de comer, principalmente vegetais, mas que é uma criança que adora doces. Ele inclusive diz que essas duas são as mais complicadas de se lidar. Além disso, também tem a Arya, que adora cozinhar e aprender novos pratos todos os dias. Ele diz que o mais surpreendente também é o fato da Arya saber ler e escrever, o que é muito incomum nesse reino para as crianças, principalmente as que não são nobres. Após terminar o café da manhã, o Gray diz que agora está na hora dele sair para trabalhar. E então ele se despede de todas as crianças, e no quintal ele avista o Lutz. E enquanto ele pede para o Lutz também se despedir dele, ele diz que o Lutz é o mais quieto entre todos eles, e que claramente ele é um garoto que é apaixonado por todos os tipos de animais. O Gray então vai embora dizendo para si mesmo que ele já aprendeu muito sobre as crianças, mas que com certeza ele ainda tem muito mais para aprender. O Gray agora está perto de Bastok, a cidade dele. Ele está ali pelas redondezas caçando goblins, para completar uma missão diária dele. Ele dificilmente fazia esse tipo de quest. O Gray diz que ele costumava fazer quests que demoravam dias para ser completas e que eram longe da cidade, já que esse é o tipo de quest que geralmente dá a maior recompensa possível. Mas agora com as crianças, ele diz que não gosta de ficar muito tempo longe, então ele na maioria do tempo faz as quests que demoram apenas 1 dia para ser completas, como essa de caçar goblins. E após o Gray completar a missão, ele vai até a Guilda dos Aventureiros, para pegar sua recompensa. Lá ele pega a recompensa com a Sasha, na qual ela diz para o Gray que ele está muito diferente. O Gray diz que ele não entende o que ela quer dizer com muito diferente. E a Sasha diz que ela reparou que agora o Gray está pegando missões mais curtas. E além disso, o principal é que ele simplesmente agora está ignorando as provocações do Gansus. O Gray então diz que ele não tem reparado que o Gansus tem implicado com ele. E a Sasha diz que o Gansus tem tentado isso todo dia. Inclusive, nesse exato momento, o Gansus está atrás do Gray, tentando implicar com ele de toda forma possível. Mas após o Gray pegar a recompensa da missão, ele simplesmente ignora o Gansus e vai embora. No caminho de volta para casa, o Gray passa por uma pequena feirinha, na qual ele decide comprar alguns doces para as crianças. E então, após isso, ele continua o seu caminho de volta para casa. No seu caminho de volta para casa, ele começa a se lembrar de como era sua vida passada, no qual a sua família já havia partido há muito tempo, provavelmente em um infeliz acidente. Ele diz que os seus dias eram muito sozinho, no qual ele voltava para casa e lá não tinha ninguém para poder recebê-lo. Mas, felizmente, esses dias acabaram junto com a sua antiga vida. E logo após ele terminar de falar isso, ele percebe que já chegou em casa. E então ele é recebido pelo Lutz e pela Nina que estavam brincando no quintal. O Gray também é recebido pela Arya, que diz que a janta também já está pronta. O Gray então dá para ela um saquinho de doces que ele tinha comprado. E diz que é para todas as crianças comerem depois da janta. A Arya agradece o Gray por isso, mas ela diz para o Gray não trazer isso todo dia. Afinal, isso pode deixar as crianças mal acostumadas, inclusive a Stella, que já está pulando as jantas só para poder comer os doces. O Gray então diz que ele vai trazer isso menos vezes, e após isso todos eles vão jantar. E no meio da janta, o Isuka e a Fio começam a olhar um para o outro, parecendo que eles querem dizer alguma coisa. Então o Isuka chama o Gray e diz que eles querem dizer algumas coisas para ele. O Gray diz que eles podem falar. E o Isuka diz que a Fio e ele querem se tornar aventureiros como ele. E então a Fio pergunta se o Gray não poderia ensinar esgrima e magia para eles. A Arya se levanta da mesa, parecendo não ter gostado deles querendo se tornarem aventureiros. Mas o Gray diz que ele não tem nada contra eles se tornarem aventureiros. E diz que eles podem conversar isso depois, já que agora não é o momento para isso. O Gray continua dizendo que o trabalho de aventureiro é um trabalho muito difícil, que você não sabe o que pode acontecer no meio de uma missão. E então, nos seus pensamentos, ele diz que é por isso
que ele planeja ajudar eles, já que o Hisoka provavelmente vai se tornar um grande aventureiro, como aconteceu no mundo de Briga de Fantasy. E com certeza o Gray sabe que para esse garoto ter uma vida boa e sem grandes perigos e perdas, ele com certeza vai precisar de habilidades e experiências. E o Gray diz que ele está disposto a ajudar ele nisso. Ele diz que ele quer ajudar o garoto a não ter problemas na carreira de aventureiro dele, principalmente porque é uma carreira de muitos riscos. E então, após o jantar, o Gray coloca a Stella, a Nina e o Lutz para dormirem. Ele coloca eles para dormirem enquanto ele conta uma história para eles. E após todas as crianças dormirem, o Gray decide se deitar para dormir também. E é então que ele escuta a Stella murmurando alguma coisa enquanto ela dorme. Ele escuta ela murmurando as seguintes palavras: "Papai, desculpa, eu te..." Isso pode causar uma transformação. Continua.